Estamos de volta hoje, direto da Technicolor, com o seu vice-presidente da América Latina, Wilson Périco, e também presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Wilson, acho que a gente fez assim um apanhado geral. E eu queria agora fechar esse programa, um programa especial que a gente está fazendo. Expectativa de crescimento. Como é que o presidente do Centro das Indústrias vislumbra isso? Eu acho que nós tivemos, e isso foi algo que a sociedade conquistou, uma sinalização muito forte nessas eleições. Ou seja, aquele contrato que nós havíamos assinado lá atrás com os gestores que passaram pelo governo federal e os governos estaduais, em alguns casos, que nós já conhecemos os resultados, nós não quisemos renovar aquele contrato. Então nós assinamos um outro contrato, esse contrato praticamente um papel em branco, nós estamos fazendo uma aposta em dias melhores. E com isso, existe sim todo um otimismo e todo um comprometimento da sociedade para que isso dê certo. Nós sabemos que o país está doente. E para doença ruim, os remédios são amargos. Nós temos ainda muita coisa para passar, para tentar solucionar, equacionar, e nós vamos passar ainda por algum tempo tomando esses medicamentos, ou seja, com essas medidas, mas na certeza que depois do tratamento o país volta a ter saúde e volte a crescer. Não acho que isso aconteça rapidamente. Eu acho que o próximo ano ainda vai ser um próximo ano de muitos desafios. Esse governo que está assumindo, ele tem, nos primeiros 3 meses, desafios grandes de aprovação das medidas de ajuste das contas públicas, que passam pelas privatizações, que passam pela aprovação de algumas reformas que estão no Congresso, reforma previdenciária, a continuidade da reforma trabalhista, equacionar o custo, ou seja, reduzir o tamanho da máquina para poder gastar menos com o funcionalismo e mais com serviços. E isso a gente sabe que não é fácil porque passa pela aprovação no Congresso. Eu acho que a sociedade está muito mais atenta a isso, deve participar, acompanhando. E eu vejo o futuro para o país melhor, sim, do que nós tínhamos como perspectiva há 2 anos atrás. Melhor exatamente por conta da conscientização do cidadão, por conta do conhecimento que a sociedade tomou das práticas que haviam sido aplicadas, que estavam sendo aplicadas, e ainda hoje em dia você ainda vendo surpresas, e isso eu acredito que deixe de acontecer como aconteceu anteriormente. Em isso acontecendo, o orçamento da União aumentando o percentual que chega na ponta, a qualidade que nós vamos ter de vida por parte do serviço público vai ser melhor. Isso resgata a confiança do investidor, atraindo investimento, nós vamos gerar empregos e vamos fazer a roda girar num círculo virtuoso. Para o polo industrial, qual é que sofre mais influência? É o governo federal ou o governo estadual? Nós somos extremamente dependentes do governo federal por conta dos PPBs. Então, e também aí passa por uma questão que a mim me parece simples também, o respeito à Constituição Federal. Nós temos que exigir o respeito à Constituição, que esse é um direito do nosso Estado. Produzir aqui tudo aquilo que o investidor queira produzir, excetuando aquelas 5 famílias de produtos que a Constituição já excetuou. E isso não é técnico de ministério que tem que decidir. A outra coisa, não é o investidor que tem que ir lá e pleitear o PPB. Isso é uma demanda do governo do Estado. O governo do Estado tem que ir junto ao governo federal, junto aos seus ministérios, pleitear a fixação de PPBs de produtos que hoje não são produzidos aqui, para a partir daí os consultores saírem atrás dos investidores para virem para cá e produzir esses produtos dentro dos preceitos tributários que a Constituição nos dá. E como é que o pessoal lá fora vê isso? Porque para a gente aqui é muito cômodo você ver, vamos ver, um dia vai melhorar, isso é a expectativa. E lá fora, como é que se vê?
O nosso país, depois principalmente de tudo que apareceu, nós tivemos dois momentos distintos. O primeiro foi de surpresa, porque a gente tem que reconhecer, o Lula, em termos de popularidade, não existiu no nosso país, e acho que poucos países do mundo tiveram um presidente tão popular. Só que, infelizmente, muitas das pessoas que acreditavam no Lula, e eu sou um deles, tiveram uma grande decepção. Essa parte passa na cabeça dessas pessoas lá fora. Que, poxa, o país foi saqueado. Então, nós assinamos um acordo com uma pessoa que não era digna desse acordo. A partir desse momento, as ações que têm sido tomadas, a própria prisão do Lula, a prisão de outras pessoas, isso trouxe um outro reflexo lá fora, um reflexo de resgate de seriedade do país. Agora passa também a parte do resgate da confiança econômica. É porque não existiu na história do Brasil um dia um presidente preso. Não. Aliás, não existiu na história do Brasil um presidente com tamanha popularidade e que tenha causado um tamanho dano para a população e trazido para boa parte dessa população a frustração de um dia ter acreditado que ele poderia fazer alguma coisa de bom para o país. Então eu acho que houve aí um equívoco, ele se acercou de pessoas que haviam consigo outros interesses, que não os interesses do país, mas interesses pessoais e político-partidários, interesses de transformar a região numa região com outro tipo de regime que não democrático, e isso trouxe a todos nós uma frustração grande. Agora também, depois que você aprende, você passa a ter um pouquinho mais de cuidado, você se melhora em termos de conceito, você está mais bem preparado para enfrentar desafios futuros. Eu acho que esse é o momento que o país está. Eu acho que nós temos hoje condições muito melhores, porque nós superamos um momento dos mais difíceis em termos econômicos do nosso país nos últimos 3 anos, e uma vez que nós continuamos vivos, continuamos lutando e com saúde financeira de promover essa revolução, nossa sociedade, não podemos abrir mão e temos que brigar por ela. Wilson, nós estivemos aqui fazendo uma matéria aqui na fábrica, onde o INDT já está implantando a indústria 4.0. Já é uma realidade isso? Vocês já começaram a pensar, quer dizer, já estão instalando. Na verdade, a filosofia 4.0, ela não acontece e não vai acontecer do dia para a noite. Eu acho que são poucos os países que você possa considerar que tem uma indústria toda ela calcada nessa filosofia. É um crescente, é uma mudança de filosofia. Você começa a ter na sua atividade do dia a dia, principalmente a atividade fabril, uma interação humana cada vez menor. As decisões e as demandas de continuidade da sua atividade de manufatura passam a ter inteligência artificial. E isso você tem que implementar passo a passo. Então você está falando que com isso nós vamos perder empregos? Não, eu estou falando que com isso nós vamos ter uma migração da qualificação dos empregos futuros. Aí é que está a dúvida, Wilson, porque, veja só, a nossa educação não está acompanhando esse processo. É uma verdade. Como é que vai formar profissionais para isso? E é por isso que eu falo que é uma migração. Porque você não consegue implementar a indústria 4.0 se você não tiver capital intelectual para mantê-la nessa filosofia. Exatamente. Então isso é um crescente, as empresas vão se preparando. Tem coisas que são fáceis, que são a robotização, a automação, que já existem, mas a interação com a inteligência artificial passa por uma inteligência humana para criá-la. Então esse processo vai acontecer gradativamente e é um caminho mais ou menos sem volta, assim como foram as outras revoluções industriais que aconteceram no país. Nós não podemos ficar atrás por conta também da competitividade. Se nós queremos ter uma indústria forte, essa indústria forte passa por caminhar nos rumos que o mundo
está sinalizando que essa indústria chegará amanhã. O mercado lá fora ele já exige que você tenha uma qualificação melhor de produto? Então, assim como foi a normatização da ISO, existem classificações de níveis de automação no caminho da indústria 4.0 para as empresas. E isso hoje já é, sim, não exigido, mas já é reconhecido por alguns mercados que determinados produtos, determinados processos já estão dentro dessa filosofia, e isso traz resultado econômico lá na frente, porque você passa a ter uma redução no custo da tua atividade de manufatura. Não é o custo do produto, porque você continua com a mesma matéria-prima, mas a velocidade, o nível de qualidade e a menor dependência da mão de obra na elaboração do seu produto faz com que esse produto seja mais competitivo. Traz custos atrás. Você traz todo o custo de desenvolvimento e da preparação dessa migração. Mas hoje não é uma exigência, é uma percepção que alguns mercados já têm das indústrias que estão avançadas na questão do 4.0. Bom, gente, eu sei que tirar 1 hora daqui do Wilson é algo inédito, isso nós estamos tentando já há alguns meses, mas finalmente conseguimos e agradecemos imensamente, Wilson, a oportunidade que você dá para o nosso programa também e de levar informações, porque aqui nós não estamos apenas fazendo uma propaganda do Wilson, presidente, vice-presidente da Technicolor e presidente do CIE, não. Aqui nós estamos fazendo uma prestação de conta, onde às vezes você não despontou ainda para algum assunto que nós abordamos aqui. Muito embora o nosso tempo fosse pequeno, mas conseguimos fazer com que algumas das coisas principais fossem tratadas. Muito obrigado pela gentileza de nos receber. Agradeço a tua predisposição de vir aqui na Technicolor para nós conversarmos. Agradeço também a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui interagindo com o teu público e desejar a você e a todos que nos assistem um Feliz Natal, de muita paz, de muita saúde e um ano novo e futuros anos de muitas realizações ainda. Nós temos muito ainda a conquistar e certamente nós o faremos com pessoas do bem, como as pessoas que lhe assistem, como você. Muito obrigado. Nos encontramos então no próximo sábado às 11h15 da manhã na sua TV em Tempo, Canal 10, e na sua TV web www.istoemanaus.com.br 24 horas. Até lá!